E aí uma das coisas mais interessantes que eu tinha falado é como fazer um personagem marcante, sabe? Eu vou falar o que eu penso disso. Tem uma aula no meu curso que eu falo sobre os 5 movimentos essenciais do texto. Eu me baseio numa carta, na época, não existia e-mail, né? Tem que lembrar agora o escritor, que escreveu O Corvo, O Barril de Amotilado. Gente, como é que... Aqui, tá aqui. Edgar Allan Poe. Tô com os 3 livros dele ali. Ele escreveu uma carta para um outro escritor famoso, e nessa carta ele começa a falar sobre o que ele acha que é bacana você ter no texto. E ele não descreve que existem 5 movimentos essenciais. Mas quando você lê aquela carta, eu peguei um PDF, né? Ele vai citando. Você tem que ter o ritmo certo, você tem que ter o andamento certo, o texto tem que ter a função certa. E aí eu listei através daquele texto que existem 5 movimentos que são essenciais. E um dos movimentos é o efeito, né? Um dos movimentos é o efeito. O efeito, eu subdividi estudando, isso é uma divisão minha, tá, gente? Vocês não vão encontrar isso. Às vezes algum professor aí de literatura, o cara tá doido, de onde que ele tirou isso? Eu tirei dos meus estudos. Você tem lá o efeito, eu subdivido ele em espaço da narrativa, o contraste e eu coloco como beleza, e a beleza. Você consegue modular isso no texto, modulando esses 3, vamos dizer assim, subgrupos do efeito. Quando você quer tornar um personagem marcante, a primeira coisa, ele não pode ser um personagem plano. Né? Nós estamos aqui num grupo de escritores, todo mundo entendeu o que eu falei, ele tem que ser um personagem esférico. Você tem que desnudar as camadas da personalidade dele. Das personalidades do personagem, fica uma coisa até quase redundante, né? Então o que acontece? Você mostra as primeiras camadas quando você vai introduzir o seu personagem. As primeiras camadas geralmente são o quê? As qualidades físicas. Ele é alto, ele tem o olho castanho, a pele dele é escura, parda, branca, ele tem um olhar oriental. Aos poucos, você vai colocando profundidade no seu personagem. E aí, quando você quer causar um efeito marcante, você tem que usar o contraste. O contraste, ele é fundamental. Sobre o contraste ainda, eu lembro que no curso eu subdivido ele em 2 tipos. E em um deles eu até dou o exemplo daquela oração de São Francisco. Cara, aquela oração é perfeita. Quando você pega, fazendo o instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Cara, por que todo mundo ama aquela oração? Independente de ser católico, de não ser, todo mundo acha lindo aquela oração. Ela é contraste do início... Ela é contraste do início ao fim. E se você perceber as 2 estrofes que ela tem, o contraste que é usado na primeira estrofe é diferente do contraste que é usado na segunda. Então, assim, o contraste, ele é uma forma de você marcar o seu leitor. Seja o contraste na construção do personagem, seja o contraste na narrativa, na trama. Uma outra dica, eu gosto muito do filósofo que morreu, Olavo de Carvalho. Ele tem uma aula, um vídeo dele no YouTube que fala sobre as 12 camadas da personalidade. Quem me apresentou esse escritor foi uma psicóloga que mora no Paraguai. Ela leu os meus livros, né? Ela comprou aqui do Brasil, ela até entrou em contato, eu cheguei a postar no correio para ela pegar, ela atravessava a ponte lá do Paraguai e Brasil para buscar os livros lá no correio. E ela começou a me falar sobre as 12 camadas da personalidade. Então, se você quer construir bons personagens, estuda um pouquinho de psicologia. Por quê? Porque você vai desenvolver um bom personagem quando você entender que nós não somos planos. Não adianta. Plano é só aquele personagem secundário. É aquele atendente do hotel que chega para fazer o check-in do personagem principal, que você não precisa nem citar o nome dele. Entendeu? Quando você começa a ler meu livro, por exemplo, você tem o cara lá na barraca de corrida de ratos. Ele é um personagem muito secundário, terciário. Entendeu? Você nem sabe o nome dele, aí você coloca só uma descrição física, o homem da barraca com a barba grisalha. O leitor só precisa saber isso sobre ele. Ele não tem profundidade, ele não tem contraste.